Tobias Barreto, a cidade, se confunde com Tobias Barreto, seu filho ilustre. Tobias Barreto venera Tobias Barreto. A cidade fica na região Centro-Sul, a 129 quilômetros da capital, e tem 50 mil habitantes. O filho ilustre surge em bronze no monumento erguido no meio da Praça do Cruzeiro, no centro da cidade. A casa onde ele nasceu fica na Avenida 7 de Junho, data do nascimento de Tobias Barreto. A casa foi reformada pelo Poder Público Municipal. O artista plástico Silvânio é o responsável pelas obras de arte que estarão expostas na casa. Uma honra para o artista, conterrâneo de Tobias Barreto. E essa terra tem muitos frutos assim, na área artística, né? Tanto na música, escultura, pintura. E eu sou um deles, né? Então trabalho aqui há 25 anos, já fiz diversos trabalhos sociais aqui em prol da cultura tobiense e já produzi alguns trabalhos também para fora, né? Você fazer parte de algo histórico, que é esse acontecimento, né, que está sendo realizado aí, que é um museu exclusivo de Tobias Barreto, alguém que já foi, que é valorizado lá fora, no exterior, né? Então, para mim, é uma honra muito grande, como artista da terra, fazer parte dessa história aí, né? Eu fiz mais 2 trabalhos na linha surrealista, um a óleo e outro numa técnica mista, que fala não sobre o físico dele, que é o retrato, aquela coisa, mas a personalidade dele, né? Eu quis dar mais ênfase à personalidade dele. Então, eu trabalhei em cima das dificuldades que ele teve e trabalhei em cima também da genialidade que ele teve, né? Inclusive, uma das obras é esse quadro que está aqui. Quase finalizado? Quase finalizado, quase finalizado. Ele está intitulado aqui de Colossal, né? Porque é o cérebro de Tobias, né? Então, ele se destacou naquela época, como aqui eu coloquei um quadro surrealista, uma técnica a óleo, né? Então eu destaquei o cérebro dele se desprendendo, né, das correntes, que era o preconceito da época, que ele sofria muito, né? Então ele não ficou preso no seu tempo, ele sobressaiu, né? Criou asas e voou bem alto. O Memorial de Tobias Barreto, que fica na avenida principal, é um mergulho na vida e na obra daquele que deixou um legado importante para a filosofia e para a ciência. Tobias Barreto nasceu em 1839. Foi filósofo, escritor e jurista. Liderou o movimento intelectual conhecido como Escola do Recife, que agitou a Faculdade de Direito da capital pernambucana. Tinha como colegas de faculdade Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves. Foi professor de latim e dominava o alemão. Tobias Barreto contestou as linhas gerais do pensamento jurídico dominante e buscou fazer um entrosamento entre a filosofia e o direito. Publicou dezenas de livros, entre ensaios de filosofia e crítica, discursos, estudos alemães e poesia. Ele morreu novo, aos 50 anos, em 1889, no Recife. Bom, Tobias, seguinte, nasceu pobre, em berço pobre, filho de Pedro Barreto de Menezes, Emericiana Maria de Menezes, sua mãe, e com a ajuda de muitos que aqui o consideram, quando viu ele pequeno, principalmente o professor dele, Manuel Joaquim de Oliveira Campos, foi o primeiro professor dele, viu Tobias um gênio. E com essa influência, Tobias foi estudar em Estância, latim, depois voltou para Lagarto, estudou em Lagarto, latim, foi fazer um concurso, passou aos 15 anos em Maruim, já era professor de latim em Itabaiana. De lá ele ganhou da Assembleia um visto para que fosse estudar em Recife, Direito. Só que ele não optou primeiro pelo Direito, optou para ser padre. E aí foi para a Bahia, em 1861, partiu para a Bahia, para o convento lá, o convento episcopal da Bahia, mas não ficou muito tempo, só ficou um dia e uma noite, porque de noite ele se sentiu triste e começou a tocar o violão, que ele era muito bom de violão, bom de flauta, piano, e era barítono, cantor. Inclusive cantou no coral aqui do Padre Amaral, aqui em Tobias, por volta de 1845. E daí por diante, como ele foi expulso do convento, ele passou quase um ano na Bahia, encontrou uns parentes dele lá. Foi lá onde ele encontrou na biblioteca Victor Hugo. Ele foi expulso por quê?
Porque ele cantou de noite, não podia cantar de noite. Ele começou a cantar as modinhas que eles cantavam aqui em Sergipe, nas serenatas que eles faziam, entendeu? À noite. Tobias sempre foi boêmio, foi um cara pra cima da época dele, entendeu? E os padres vendo aquilo não gostaram. E no outro dia convidou ele para se retirar. Ele falou que, já que naquele lugar não tinha alegria, não tinha música, então Deus não poderia entrar. Porque se os anjos cantam para fazer Deus feliz, por que ali não tinha música? Aí, a partir dessa expulsão... Ele partiu, voltou para aqui, para Campos. Naquela época era Campos, Vila de Campos, do Rio Real. E daí por diante ele partiu para Recife. Seguiu para Recife. Chegando em Recife, foi se matricular para Direito. Fez Direito, ainda perdeu um ano com aquelas brigas que ele teve com Castro Alves. No Teatro Santa Isabel, que eram amigos, ele e Castro Alves, mas depois se desentenderam por causa de duas mulheres. Uma, Eugênia Câmara, que era portuguesa, e outra, Adelaide do Amaral, que era brasileira, que era de um teatro de Portugal, que vieram para cá se apresentar aqui no Brasil, inclusive lá em Recife, e lá Castro Alves foi defender a portuguesa, Tobias não gostou. Então Tobias defendeu a brasileira. E aí começou o debate deles dois, em jornais, revistas, se duelaram, demais da conta, passaram até dos limites, tanto um como o outro. Para os baianos, Castro Alves ganhou. Para os sergipanos, Tobias Barreto, claro, Tobias ganhou, né? Nunca vamos saber quem realmente... Eu acho que foi Tobias, né? Uma desta parte. E daí por diante, depois desse episódio de Castro Alves foi embora para o Rio, que era a capital, na época do Brasil, e Tobias continuou em Recife. De Recife ele concluiu os estudos, casou com Dona Grata Malfada Félix dos Santos, filha de João Félix dos Santos, dono de engenho, de Escada, e foi morar em Escada, porque o sogro prometeu o fundo e o mundo para ele, para Tobias. Só que não cumpriu nada. Tobias dizia muito que a única coisa dessa promessa que o prestou realmente foi a filha dele. Que com ela ele teve 9 filhos, Tobias Barreto. E daí por diante foi quando ele caiu doente, de uma lesão cardíaca, e dispneia também, que ele teve muito, falta de ar devido que ele fumava muito, tomava muito café, entendeu? Dito já por Silvio Romero, quando ele pegou muito, foi um dos maiores amigos dele, foi Silvio Romero, aqui o Lagartense. Daí por diante foi decaindo, e o povo, os inimigos debatendo nele, como Zé Engino, que debateu demais com ele, inclusive anunciou a morte dele sem ele ter morrido, entendeu? O falecimento dele, mandavam carta para o Rio, e ele já morrendo, terminou, indo, não teve jeito, foi morar na casa do Dr. Ovídio Manaia, pobre, sem nada, sem condições nenhuma, com 9 filhos e a esposa. E Dr. Ovídio Manaia era um advogado, filho daqui de Sergipe, que se compadeceu dele, vê a pobreza e mandou que ele fosse uns dias finais, fosse passar na casa dele, que ele era de condições lá em Recife, e terminou Tobias morrendo lá. As suas últimas palavras foi: sente-me, quero morrer como soldado prussiano. E faleceu em 26 de junho de 1889, com a idade de 50 anos, deixando uma monumental biblioteca em alemão, e a viúva e 9 filhos. Mas Tobias Barreto ficou na história do país como um grande homem que foi. Tobias Barreto é a capital sergipana do bordado. A costura está enraizada na cultura da cidade, que tem longa tradição comercial e forte vocação produtiva. Essa atividade de bordado e de confecção, de alguma forma, ela é valorizada e impulsionada pela forte presença da feira local. A Feira de Tobias Barreto é uma feira que tem um alcance muito grande nesse interior do Nordeste, entre Sergipe e a Bahia, não é? E que atrai compradores, as chamadas sacoleiras de várias áreas, para adquirir aqueles bens e comercializar nessas regiões. As máquinas e as linhas estão no cotidiano dos tobienses. Dezenas de fabriquetas estão espalhadas pela cidade. Vestuário, cama, mesa, banho, artigos de recém-nascido. Aqui,
tudo se cria em matéria de confecções. O setor emprega mais de 15 mil pessoas. Em Tobias Barreto, o bordado é um ofício prazeroso que começa cedo. Dona Normísia Andrade começou a bordar com 11 anos de idade. Foi uma das fundadoras da Associação de Bordadeiras de Tobias Barreto. Aos 63 anos, relembra o tempo em que bordava em grande escala produtos para serem vendidos na Feira da Coruja. Eu trabalhava a noite toda, o dia e a noite. Nós ligávamos um radinho e metia o pé na máquina. Trabalhava a máquina a noite toda, amanhecia de olho duro assim, olha. Eu tinha 8 filhos, não tinha marido, não tinha quem me ajudasse. Quem me ajudava era o pedal da máquina. Trabalhava de dia à noite para poder arrumar o pão para dar aos filhos. Hoje, com problemas de saúde, borda bem menos, mas não consegue abandonar a paixão que vem desde menina. Trabalha ainda todos os dias de forma artesanal, o bordado à mão. Todo mundo borda, até os rapazes bordam. É mesmo? É. Toda casa que você chegar tem 2, 3 máquinas industriais, porque todo mundo aqui borda. É uma tradição, né? É, de véia a mocinha. A máquina industrial acelerou mais ainda o processo da produção de bordados. Não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda para não trabalhar. Terminando uma, boto outra na máquina. Thaísa, filha de Railde, já é bordadeira também, começou com 12 anos. As amigas bordam também. A Associação de Bordadeiros do Povoado Nova Brasília é uma das 8 registradas no município de Tobias Barreto. E é a associação de bordadeiros porque são mulheres e homens, entre os mais de 200 associados. Aqui são poucas as oportunidades de trabalho. Aí surgiu essa associação, aí me chamaram, eu aprendi, fiz o curso e estou aqui bordando. A tradição é a fonte de renda principal daqui. A maioria que os maridos e os esposos trabalham na agricultura rural e as mulheres trabalham em casa no bordado. E é a fonte de renda e isso vem de geração em geração. Desse passado, em todas as casas aqui, pelo menos uma pessoa sabe bordar, quando não, o pai, a mãe e os filhos sabem também. E é um ofício que começa cedo, né? Todos aqui com 12, 13 anos já estão aprendendo a bordar. Você começou com essa idade? Comecei com 14 anos e até hoje ainda bordo. Em Tobias Barreto, floresce desde o produto artesanal, tecido por suas bordadeiras, até a confecção de produtos industriais, com capacidade de competir no mercado externo. Mais recentemente, com o incentivo do governo do estado, foi criado um moderno polo têxtil na cidade. O polo é formado por centro de comercialização, centro de serviços, centro de vocação tecnológica, 31 galpões industriais e estacionamento. Tem mais de 30 empresas em funcionamento e gera mais de 700 empregos diretos. Minha mãe começou, eu já comecei adolescente a trabalhar e gostei, me casei e eu estou continuando o mesmo trabalho da minha mãe. E esse ramo é uma tradição aqui em Tobias, né? É uma tradição daqui em Tobias Barreto, o comércio envolve a sociedade toda. Todo mundo nesse trabalho mesmo, do bordado. E a cidade tem muitas fábricas e é só de bordados. É mais o bordado aqui no Tobias Barreto. O que você produz aqui no seu galpão? Eu fabrico lençóis, solteiro, casal, coxas, jogo de toalha, lençóis infantis, cortinas, capa de sofá. Todos os produtos que a gente fabrica aqui na fábrica é vendido aqui mesmo e fora também do estado. A Feira da Coruja é uma instituição de Tobias Barreto. Funciona aos domingos até meia-noite. Atrai gente do estado e de fora também. Gente que vem atrás da confecção tobiense para consumir ou para fazer negócio. Você veio de onde? De Salvador, Lauro de Freitas. O que você comprou aqui hoje?
Vixe, muitas coisas, cortina, lençol, toalha, muitas coisas. Tá bom, tô gostando. Você vai comprar o quê? Vim comprar cama, mesa e banho. Porque aqui é mais barato? É, aqui é mais barato que Candeias, com certeza. Eu vim de Aracaju, como aqui é conhecida como a terra do tecido, né? Então aproveitei, já que eu vim visitar uns amigos, passei na feira, que eu fiquei sabendo que era dia de hoje, passei na feira para fazer uns comprinhos, tecidos, roupas, que é mais barato que Aracaju. E conhecer a cultura também, né, do Tobias, que está muito ligada a essa feira. Vendo aqui lençol de elástico, cama box, vendo almofada de criança e vendo jogo de banheiro, 12 por 15. É qualidade e mercadoria boa. É a feira que vem fazendo sucesso, só Tobias Barreto. Essa feira representa, abaixo de Deus, o tudo para nós, porque essa feira é quem nos dá o nosso alimento, estudo para nossos filhos, o nosso bem-estar e também não só para a gente, como também as pessoas que vêm fazer compras na nossa cidade, que depende da nossa mão de obra, da nossos artesanato e tudo mais, nossos bordados, que são maravilhosos. A Tobias Barreto tem uma capacidade invejável hoje representando o estado de Sergipe, no segmento de confecção e bordados, cama, mesa e banho do estado de Sergipe. É um dos melhores centros de abastecimento do estado de Sergipe, hoje se chama Tobias Barreto, né? Ela tem um potencial muito significativo, não só para o estado, e principalmente para o nosso município de Tobias Barreto, que é esse segmento de cama, mesa e banho e bordados da nossa cidade. E isso aí atrai gente do estado todo, até de outros estados, né? Isso é gratificante para todos nós que faz parte do comércio Tobias Barreto, porque Tobias Barreto tem um potencial industrial muito grande a nível de interior de Sergipe, né? Tem um segmento muito importante, não só para o estado, mas também para a região nordeste aqui do estado de Sergipe. Porque nós temos aí em cerca de aproximadamente mais de 1.000 empresas cadastradas com CNPJ e tem uma variedade de pequenas indústrias muito grande aqui no nosso município de Tobias Barreto. E para nós é muito importante este segmento, tanto no bordados como no segmento de cama, mesa e banho. Artigos que enchem os olhos de todos. Na Feira da Coruja, se sabe por que o bordado, a pintura e a cerâmica fazem a fama de Tobias Barreto em todo o país. O município tem outras atrações, principalmente para quem gosta de ficar bem perto da natureza. Distante 20 minutos de Tobias Barreto está o Recanto da Serra, um lugar muito bonito e agradável e que guarda verdadeiras relíquias. É o Museu dos Tropeiros Sergipanos. Vamos conhecer? Essas peças, por exemplo, foram usadas pelo bando de Lampião. 2 pistolas de calibre 38 e colherinhas de prata que não tinham apenas a função de mexer o café. Elas também denunciavam, ao mudar de cor, se continha algum veneno na bebida. Uma cópia da certidão de nascimento de Virgulino também está exposta no museu, que abriga mais de 500 peças de diversos grupos de tropeiros. Pedro Menezes é o idealizador do Museu dos Tropeiros Sergipanos. O museu que está aberto ao público há 8 anos, mas essa pesquisa já dura quanto tempo, Pedro? Aproximadamente uns 15 anos que nós estamos juntando material, documentos, fazendo viagens para poder fundamentar essa nossa pesquisa sobre a vida dos tropeiros sergipanos. O Pedro é historiador, cordelista, pesquisador, radialista, membro da Academia Tobiense de Letras e Artes e filho de tropeiros. Foi principalmente ser filho de tropeiros que te motivou a idealizar, a fazer esse museu? Exatamente. Nós quisemos descobrir a nossa história, a história da nossa família e também das pessoas da região e do município. Por consequência, nós verificamos que Sergipe tem realmente um número muito grande de tropeiros, tinha no caso, né? E aí essa contribuição muito especial para a história, para o progresso de Sergipe e para o transporte de mercadorias. Os tropeiros ajudaram a fundar povoados, vilas, cidades, enfim, eles tiveram uma contribuição muito grande
na história de Sergipe, no progresso de Sergipe. No entanto, eles são pouco valorizados. Foi principalmente essa necessidade de valorizar mais essa atividade econômica que fez com que nós procurássemos pesquisar sobre o tropeirismo. Ele é muito valorizado em São Paulo, no Paraná, em Minas, e em Sergipe o tropeirismo fica um tanto quanto esquecido. O que compõe um recanto da Serra? Olha, o Recanto da Serra ele é composto de trilhas, né, de peças do museu. A gente trabalha também reciclagem, os nossos chalés rústicos aqui feitos a partir de pedra, caco de telha, resto de piso. E essa trilha é, na verdade, a passagem dos antigos tropeiros. Passavam aqui no Jacaré, município de Tobias Barreto, seguiam por um povoado que é também no nosso município, Capitoa, iam para Itabaianinha. Eles deixavam produtos oriundos do sertão, farinha e feijão, e voltavam trazendo cachaça, panela de barro, charque, que era a alimentação básica da época e o comércio básico daquela época. E o seu lado cordelista? Mostra pra gente agora. Eu digo sempre que o cordel conta a história de heroísmo e ação. As histórias de Trancoso, do tropeiro e Lampião. A você quero agradecer e mando um aperto de mão. Vamos então agora conhecer a trilha que os tropeiros faziam para chegar à cidade de Itabaianinha. Então vamos fazer essa trilha aí, né? Refazer o caminho dos tropeiros e perna pra que te quero. Aqui isso aí eu fiz só pra mim, viu? Altura aí. E essa trilha aqui leva ao município de Itabaianinha? Itabaianinha, exatamente. Eles iam por aqui até chegar lá quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente um dia de viagem. Então vamos fazer uma parte da trilha, porque um dia a gente não aguenta. Né? É verdade. Aqui nós vamos caminhar aproximadamente uns 40 minutos, percorrendo a Caatinga, que significa Mata Branca. Vamos ver a Pedra do Coração, a Cova do Tropeiro, a Árvore Furada, a Árvore do Beijo, enfim. E também verificar parte da mata com algumas árvores que estão em extinção, como o cedro, o ipê, até porque aqui é um misto de Caatinga com Mata Atlântica. Pelo caminho, logo se encontra árvores catalogadas. A barrigudeira, muito usada pelos índios para confeccionar tambores. Então, na verdade, ela é uma árvore oca, tem na região da Mata Atlântica e os ribeirinhos usam para fazer pequenas embarcações e aqui os tropeiros usavam para fazer tambores com peles de animais. A umburana, ideal para esculturas e já em extinção, assim como o cedro e o ipê. No Recanto da Serra também há um trabalho de preservação da flora e da fauna. E a trilha segue. Aqui, um coração de pedra esculpido pela natureza. A Cova do Tropeiro é a próxima parada. O que a gente pode perceber é que aqui deve ter sido um mal súbito. Ele sentiu-se mal e morreu. De subir a serra. Exatamente. O tropeiro ele não andava sozinho. Eram 1, 2, 3 tropeiros. Então tinha testemunha que não foi um homicídio, que na época não foi homicídio. Como a viagem demorava 3, 4, 5, 10 dias, eles não podiam remover o corpo, então ele foi sepultado aqui e aqui foi deixado. Essa é a cova original, é uma cova que tem muito mais de 100 anos. Isso é da época do meu avô, que morreu com uma idade avançada, e do tempo do meu pai, que hoje que ainda vive, tem mais de 95 anos. Então, na verdade, a Cova do Tropeiro fica nesse trajeto também da trilha dos tropeiros do Recanto da Serra. Mais na frente, encontramos a Árvore Furada. Essa é uma umburana, que é da família do umbu. Ela bota um fruto, embora não seja comestível, e as pessoas que trabalham com madeira, os artistas, especialmente os artistas sacros, eles utilizam muito a umburana para esculpir. Tanto é que ela está em extinção. Em vários estados do Nordeste brasileiro, é uma planta característica da Caatinga também. Ela é chamada de árvore furada porque sofreu uma anomalia e cresceu dessa forma, onde é possível entrar, tirar uma foto. E aí, nessas trilhas aqui, foi que meu pai conquistou minha mãe. Meu pai falou: ó Maria, da sua casa para mim tem um riacho no meio, você de lá dá um suspiro e eu de cá dou 2,5. E minha mãe respondeu: e lá de trás daquela serra tem um sino sem badalo e uma moitinha de capim para você e seu cavalo. E finalmente, a Árvore do Beijo, cercada por uma lenda. Conta a lenda que uma moça subiu aqui desesperada, apaixonada, à procura de um tropeiro, e não o encontrando, abraçou-se com a árvore e
começou a beijá-la. De forma que o amor, a paixão era tão grande que a boca dela se multiplicou por toda a árvore. E a gente recomenda a quem está com tristeza no amor, não está bem resolvido, que tem alguma dificuldade amorosa, pode abraçar a árvore e beijar, que realmente logo encontra uma solução. Muitas pessoas que têm vindo aqui têm resolvido os seus problemas. Então, se você quiser beijar, fica à vontade. Vou beijar a árvore, claro. Vou perder essa oportunidade. Recanto da Serra, lugar onde se respeita a natureza e se preserva a história dos tropeiros sergipanos. O tropeiro brasileiro andava sempre lutando, toda a mercadoria com os burros ia transportando, do norte ao sul do Brasil o progresso ia chegando. Eles eram os carreteiros de uma época sofrida, seguiam pelos caminhos sem o medo da partida, muitos dormiram no mato, inclusive perderam a vida. A arte faz parte do calendário de Tobias Barreto. A cidade realiza anualmente o Tobiarte, um festival de teatro que já é o maior do estado. Teatro e música são destaques no Tobiarte. Fui na ladeira com minha mãe fazer a feira, passei no chapéu de couro e deu vontade de comprar um artesanato feito pela bordadeira, uma velha costureira aqui da Feira da Coruja. Tem macaxeira, batata de fruta fresca, na Feira de Tobias você pode encontrar. Fumo de corda, charuto e bordado, cultural pra todo lado, é tanta história pra contar. Na capoeira, Josefa passa rasteira, dá uma benção, folha seca ensinando beabá. Aqui no rock é dizer e daqui vigir no rap, o MC Nini e o Rei Robson a cantar. Nas artes plásticas, Nerinho e Silvano, o Henrique vai pintando o seu cidade a inspirar. Irmã Dulce, Padre Pedro, Santa Rita, Walter Frank na avenida, todo o povo a desfilar. Sou de Tobias Barreto. Tobias Barreto, cidade que se inspira em seu ídolo maior e que sabe o valor de guardar as tradições culturais de um povo. Isto é Sergipe. O Tobiarte vem abrindo o espaço pros artistas da cidade vir aqui se apresentar. E todo o povo bebendo da cultura da nossa gente que tem muito pra mostrar. O Tobiense é um povo arretado que procura seu espaço, ninguém pode duvidar. Na nossa dança, música, teatro, na pintura do retrato é o Tobiense a falar. Na capoeira, Josefa passa rasteira, dá uma benção, folha seca ensinando beabá. Tem um de jovem bandalheira na ireira, na avenida ainda tem um grupo chamado Renatchá. O amor vai tocando sua guitarra desde o tempo do cassino junto com o bater do bar. E manda os pais, Pedro, Santa Rita,